Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Vamos abrir esta nossa conversa hoje aqui no Bate-Papo Político com o jornalista Beto Almeida, falando sobre uma agenda na Câmara Federal que mexe com o calendário das eleições de 2022. Os partidos com representantes na Câmara Federal, 11 pelo menos, estão trocando os membros da comissão especial criada na Câmara Federal para apreciar a proposta de voto impresso para as eleições de 2022. Quem chega agora com essas informações é o repórter Sátiro Salles. A discussão sobre possíveis mudanças na legislação eleitoral e para a instituição do voto impresso como comprovante de combate a eventuais fraudes nas eleições movimentam os bastidores do Congresso Nacional. Os deputados federais e senadores que defendem o voto impresso, tese que é capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro, correm contra o tempo para tentar viabilizar a mudança na lei, mas sentem, neste momento, um verdadeiro golpe. Lideranças de 11 partidos que manifestaram discordância do projeto que tramita na Câmara Federal começam a trocar os seus representantes na comissão especial que não estão seguindo esta orientação. Na troca, sai quem é a favor do voto impresso e entra quem pensa no sentido contrário. E nestas mudanças, o PL, sob o comando de Valdemar da Costa Neto, registra o maior número de alterações, 3 no total. As substituições abriram caminho para a entrada como titular do deputado federal Júnior Mano na comissão especial que analisa todas as propostas de alteração nas normas para as eleições de 2022. Se passar pela comissão especial, o projeto que trata do voto impresso chega mais rápido ao plenário da Câmara, onde os aliados do presidente Jair Bolsonaro podem avançar e aprovar a proposta. Um dos principais embates sobre as mudanças na legislação está previsto para hoje, uma reunião da comissão especial para analisar o parecer do relator, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O parecer é pelo voto impresso. Com informações dos bastidores políticos de olho nas eleições de 2022, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É um assunto que está ainda bem distante do cotidiano da população, afinal estamos falando sobre eleições 2022, que acontece no dia 7 de outubro em primeiro turno. Mas os preparativos para o pleito do próximo ano, jornalista Beto Almeida, começam desde o primeiro semestre de 2021, com possíveis alterações na legislação. E uma das mudanças propostas pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro é justamente a instituição do voto impresso como comprovante para a auditoria quando surgirem eventuais dúvidas em relação à lisura das eleições. A pressa dos aliados é para que em 2022 nós já tenhamos o voto impresso. Mas diante da polêmica, do argumento de especialistas da área eleitoral e de próprios parlamentares que são contrários a essa tese, o voto impresso abriria caminhos para muitas ações judiciais, uma vez que quando surgisse a polêmica e a dúvida sobre a veracidade ou não daquele voto, poderia ser feita, pedida a recontagem dos votos, ou seja, uma auditoria que iria atrasar ainda mais o resultado de uma eleição. Jornalista Beto Almeida, o assunto está na pauta do Bate-Papo Político e também na agenda da Câmara Federal e do Senado. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, a votação, pelo menos do relatório, já deveria ter acontecido na semana passada, tá? Essa questão é que houve um pedido de vista coletivo e adiou a votação do relatório na comissão e depois no plenário. Então o que nós vamos ter hoje, na realidade, é um dia D, que eu chamo, porque os novos integrantes, porque você disse aí uma coisa, foi a mudança de integrantes da comissão. E por que está sendo feito isso? Porque aqueles 11 partidos que se manifestaram contra o voto impresso começaram a fazer as mudanças observando o comportamento de cada um dos seus integrantes
e dos seus filiados dentro da comissão. Aqueles que se mostravam favoráveis ao voto impresso estão sendo substituídos. Então o Mano Júnior entra como um nome, ele é do PL e entra com essa missão dada pelo Valdemar Costa Neto, por exemplo, de votar contra o voto impresso. Na realidade é o seguinte, Luciano, a questão ela ganha um pouco mais de complicação, vamos dizer assim, porque, primeiro, ela está altamente politizada. O presidente Bolsonaro tem colocado essa questão do voto impresso como uma medida que ele considera essencial para, de certo modo, dar uma maior, vamos dizer assim, homogeneidade e rigor que ele encontra nas eleições no voto impresso. Ele diz o seguinte, que sem o voto impresso as urnas vão ser questionadas. Ele já antecipa um problema político que pode ser gerado. E aí não fica só nele, porque no outro ponto dessa história, na outra corda, está o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da instituição do judiciário nesse país. E diz o seguinte, que não faz sentido se exigir o voto impresso, que o presidente Bolsonaro até hoje não apresentou sequer uma única prova de que o voto eletrônico está em risco no país ou põe em risco a democracia. Diante disso, não tem como se pensar e não precisa se pensar no voto impresso.